Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Vamos estar dando continuidade ao assunto que nós começamos ontem, tá certo? Essa segunda parte do capítulo de vocês. Então, vamos estar trabalhando, os impactos ambientais, mas agora especificamente com esses impactos relacionados tanto aos recursos hídricos quanto ao solo, certo? Então, no primeiro momento aqui, tá? Coloquei essa foto aí para vocês, né? Então é de um rio urbano e pela coloração da água a gente percebe claramente que ela está poluída, certo? E essa poluição da água, ela é provocada por alguns fatores. Então, no primeiro deles aqui que a gente destaca, está relacionada à falta de tratamento de esgoto, certo? Por isso que é extremamente importante o saneamento básico, tá? Que ele evita e muito que os efluentes domésticos eles sejam descartados nos rios, tá? Então, esse é o primeiro ponto que contribui bastante para a poluição dos rios urbanos, tá? O segundo ponto aqui, nós vamos ter uma outra problemática que está relacionado à ocupação do leito desses rios, certo? Historicamente, a maioria das cidades, elas se desenvolvem às margens de rios, certo? E o motivo é de que a população precisa de água, né? A água é um recurso para a vida, né? Que é necessário para a vida. Então, quando essa população ela se instala às margens dos rios, à medida que o tempo passa, ela vai passando por algumas situações. E entre elas, é a inundação. Porque no que você ocupa uma área que está às margens dos rios, quando ali fala em leito, está relacionado às margens, certo? Isso é muito comprometedor porque no período de cheia, o rio ele vai aumentar o seu nível de água, e consequentemente vai inundar as casas que estejam próximas, certo? Nesse primeiro tópico aí, nós vamos falar, de permeabilização e canalização. Então, no ambiente urbano, diferente do ambiente rural, a água ela não penetra no solo, o solo ele não vai absorver parte dessa água quando chove, então ela chega, entra em contato com o concreto e ela vai procurando um lugar. Geralmente são os lugares mais baixos ou até mesmo os rios, certo? E além da impermeabilização, nós vamos ter a canalização, Em vários pontos das cidades, os rios eles são canalizados. E quando o rio é canalizado, de certa forma estreita bastante o seu canal principal, certo? O que favorece bastante as inundações, tá? Em um período de cheia, se o rio ele não está com o seu tamanho, entre aspas, considerado normal, então a água vai ter que procurar algum lugar, certo? E o outro ponto aqui está relacionado o descarte inadequado, dos resíduos sólidos, principalmente quando esses resíduos, eles são descartados próximos aos rios, certo? Então, há uma problemática porque esses resíduos eles comprometem, eles entopem esses canais e colabora aí ainda mais com a inundação, certo? Uma vez que esses canais vão estar entupidos. Bom, pessoal, tratando agora do próximo tópico, certo? Sobre os resíduos sólidos, e os impactos ambientais. Então, quais são os impactos que o nosso lixo causa, tá? Então, aí nós temos uma fotografia, e essa fotografia é de um aterro sanitário. O aterro sanitário é um lugar mais adequado para fazer o descarte desses resíduos sólidos, certo? E no primeiro momento aí a gente vê, que quando esses resíduos sólidos eles não são
depositados ou guardados, enfim, quando o destino dele não é da maneira correta, a gente vai ter alguns problemas, certo? E entre eles afeta a qualidade da saúde das pessoas, certo? Então há um risco de doenças, uma vez que nós vamos ter o ar comprometido com essa poluição, certo? Na sequência aqui, nós vamos ter a poluição do solo, tá? E esse lixo, né, os resíduos sólidos, ele libera o que a gente chama de chorume. E esse chorume, quando ele entra em contato com o solo, ele deixa esse solo tóxico, certo? É um poluente muito forte, tá? E se compromete a qualidade do solo, se polui esse solo, na sequência também a gente vai ter a poluição da água, certo? Porque ele consegue penetrar os lençóis freáticos, tá bom, pessoal? Bom, esse outro ponto aqui, de certa forma, a gente já falou no tópico anterior, mas é interessante por quê? Porque, mais uma vez, né, quando esses resíduos sólidos eles são descartados, principalmente próximos aos canais dos rios, isso provoca ainda mais, né, as enchentes, tá certo? Uma vez que os canais vão ficar comprometidos, né? Bom, pessoal, essa é a segunda parte, tá? O nosso segundo tópico. Na sequência aí, se vocês olharem o livro de vocês, nós temos aí um tópico que fala sobre economia circular, né? Para além da gestão de resíduos sólidos, certo? O que significa isso? No tópico mais à frente, tá? Que está relacionado ao desenvolvimento sustentável nos centros urbanos, né? E por que desenvolvimento sustentável? Esse termo ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, certo? E existem 17 objetivos para atender esse desenvolvimento sustentável, que está relacionado também não só à questão econômica, mas à qualidade ambiental, certo? E o livro de vocês traz, lá na página 29, né, uma experiência, tá? Ó, eu estou colocando aqui só essa fotografia, né, que representa a terra, nós temos aí as árvores, as plantas, a cidade, tá? Mas se vocês observarem o penúltimo parágrafo da página 29, certo? Fala, né, dessa questão do desenvolvimento sustentável e do que o Estado de São Paulo ele instituiu, tá? O programa de Município Verde Azul, né? E esse programa Município Verde Azul é justamente a preocupação que se tem tanto com as árvores quanto com a água, tá? Então, todos os municípios do estado, eles estão se adequando a essas demandas ambientais, certo? Então, quais são os pontos, né, desse desenvolvimento sustentável nos centros urbanos? Ah, professor, mas por que essa temática do desenvolvimento sustentável? Porque até agora nós falamos de vários problemas ambientais, tá? Então, hoje, o próprio livro de vocês traz, né, a necessidade de se pensar esse meio ambiente de forma mais equilibrada, certo? Então, no primeiro momento aí, fazendo o tratamento de esgoto, né, diminui bastante a poluição, principalmente dos recursos hídricos, tá? No segundo momento, existe a reciclagem, e a reciclagem ela faz com que aproveite de certa forma o lixo, então você não vai estar descartando tanto, né? Uma vez que vai ter um aproveitamento aí. A recuperação da mata ciliar, isso está relacionado à vegetação, viu, pessoal? As plantas, as árvores nas margens dos rios. No caso, né, vai ser
mais viável no ambiente rural, certo? A arborização urbana, que é extremamente importante, e tanto nas avenidas quanto nos parques, certo? O outro tópico aí que está relacionado à educação, né? A habitação sustentável, de que maneira a população ela pode se organizar, tá? Para pensar nesse ambiente mais sustentável. O uso racional da água, certo? E também, né, a poluição do ar, tentar diminuir a poluição do ar. E tudo isso está relacionado ao quê? À estrutura ambiental, que ao final existe aí um conselho de meio ambiente. Esse conselho de meio ambiente ele vai ser responsável por organizar todos esses tópicos aí que a gente falou, tá? Então, gente, esse tópico sobre desenvolvimento sustentável, ele está totalmente associado, quando vocês olharem aí na página 26, certo? Que tem o tópico sobre a gestão global das questões ambientais, né? Que se inicia depois da década de 70 do século passado, certo? Então, líderes mundiais, vários países mundiais, em diversas conferências organizadas, estão pensando nessa gestão global sobre as questões ambientais, tá? Isso vocês veem lá na página 26, certo? E na sequência, né, nós temos aí a experiência, um exemplo, na verdade, do estado de São Paulo, que já está se comprometendo com essa gestão sustentável, certo? Então, a tendência é que as cidades elas possam estar fazendo isso, tentando minimizar aí os impactos causados no ambiente urbano, tá bom? Então, gente, de uma maneira geral, né, a proposta, na verdade, dessa segunda parte do capítulo de vocês é esta, certo? Fiquem à vontade para perguntarem alguma coisa que não ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, lá no Google Sala de Aula, no comentário que eu coloco, né, sobre a aula de hoje, abaixo vocês podem comentar, podem dizer o que estão achando da aula, certo? E eu respondo todo mundo, tá joia, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.